A primeira pedra atingiu a janela às 3 da manhã, estourando o vidro em 1000 fragmentos que choveram sobre o chão da sala como gelo. Mortal, e naquele, segundo a vida de Helena, deixou de ser apenas difícil para se tornar uma caçada. O grito da filha cortou a madrugada junto com um som distante de uma moto, arrancando em disparada, e Marcos pulou do colchão fino no chão antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Apenas com o instinto de proteger a família, mas proteger do quê? Ele não sabia direito ainda. Só sabia que as dívidas tinham finalmente encontrado o endereço deles. O bilhete veio logo depois, amarrado numa pedra maior arremessada pela porta dos fundos. Último aviso. Helena leu com as mãos tremendo, sentindo o estômago afundar, num buraco sem fundo, porque aquele aviso já tinha sido dado 2 vezes antes. Sempre seguido por ameaças piores, sempre com vozes desconhecidas, ligando de números bloqueados, sempre com promessas de que algo ruim aconteceria se o dinheiro não aparecesse. Mas dinheiro não aparece quando não existe. A geladeira estava vazia. Há 2 dias, as contas se acumulavam dentro de uma gaveta que ninguém mais tinha coragem de abrir. E a dignidade de Marcos escorria pouco a pouco toda vez que ele voltava para casa, depois de mais um não em alguma vaga de emprego. Eles deviam a agiotas, deviam aluguel, deviam ao mercado, deviam até ao desespero. E o desespero agora tinha nome, moto, pedra e bilhete. A perseguição começou ali, naquela madrugada em que a rua parecia mais escura do que nunca e os postes piscavam como se zombassem da situação. Nos dias seguintes, Marcos começou a perceber que estava sendo seguido a caminho do bico que fazia descarregando caminhões. Sempre a mesma moto ao longe, sempre o mesmo capacete preto sem rosto. Parado na esquina errada, no horário errado, observando em silêncio. Helena passou a sentir passos atrás de si quando voltava da escola, com os filhos, passos que paravam. Quando ela parava, passos que recomeçavam quando ela andava mais rápido, e um medo constante grudou no peito dela como se fosse parte do próprio corpo. As crianças deixaram de brincar na rua, a porta passou a ficar trancada o dia inteiro. À noite, qualquer barulho era o suficiente para fazer todo mundo acordar em pânico. E então veio a ligação. A voz não se apresentou, apenas informou o endereço onde Marcos deveria ir, sozinho, e o horário. O tom era calmo demais para algo tão violento quanto a ameaça que veio depois. Se ele não aparecesse, iriam cobrar da família. Quando Marcos desligou, Helena entendeu tudo apenas pelo jeito como as mãos dele tremiam e pelo olhar vazio que se formava no rosto. Eles discutiram em sussurros, choraram em silêncio. Se abraçaram como quem já sente o cheiro da tragédia chegando. Marcos saiu naquela noite achando que talvez não voltasse, mas voltou quebrado, com marcas roxas nos braços, o lábio cortado, e uma dívida ainda maior, somada à antiga. Porque agora os juros não eram só financeiros. Eram físicos. A partir desse dia, a casa virou alvo. Portão chutado, recados riscados no muro com tinta vermelha, vizinhos fingindo que não viam nada, por medo amigos se afastando, parentes sumindo. A humilhação veio junto com a violência. Helena começou a ouvir na rua que eles eram caloteiros, que mereciam o que estavam passando, que deviam ter pensado melhor antes de pegar dinheiro. Mas ninguém perguntava por que tinham pegado. Ninguém queria saber da doença que levou às economias, da demissão injusta, do aluguel atrasado, da fome disfarçada. Só enxergavam a dívida. Nunca a dor
por trás dela. A perseguição deixou de ser só física e virou social. Marcos perdeu o pouco trabalho que ainda tinha quando os homens começaram a aparecer perto do galpão, perguntando por ele. O dono não quis se envolver. Helena foi chamada na escola das crianças depois que um estranho apareceu fazendo perguntas sobre horários e rotina. Foi nesse dia que ela entendeu que não se tratava mais apenas de dinheiro, mas de controle total, de terror diário, de uma sensação constante de que alguém estava sempre um passo à frente, decidindo tudo por eles. Naquela noite, os 4 se amontoaram no mesmo colchão, no chão da sala, sem luz, sem televisão, apenas ouvindo o barulho distante da cidade enquanto o medo respirava junto com eles. Helena olhava para o teto descascado, tentando imaginar qualquer saída possível, mas a mente só encontrava muros. Marcos encarava o escuro, tentando pensar em soluções que não existiam. As crianças fingiam dormir para não dar mais trabalho aos pais, mas os olhos permaneciam abertos, úmidos, entendendo mais do que deveriam para a idade. E foi nesse ponto, quando tudo já parecia perdido, quando a perseguição já não deixava espaço nem para respirar direito, que algo absolutamente impossível começou a se desenhar nos bastidores dessa história. Algo que nenhum deles poderia imaginar, muito menos acreditar. Algo que surgiria do lugar mais inesperado possível e que mudaria o destino daquela família para sempre. O dia amanheceu pesado, com o céu encoberto e um calor abafado que parecia grudar na pele como um presságio ruim. E Marcos saiu de casa antes mesmo do sol subir completamente, tentando escapar da sensação constante de estar sendo vigiado, mas a sensação foi junto com ele, colada nas costas, passo por passo. Helena observou pela fresta da porta até ele virar a esquina, segurando a respiração, como se assim pudesse impedir que algo ruim o alcançasse. Mas o medo já morava dentro dela. Havia tempo demais para respeitar qualquer tentativa de ilusão. As crianças continuaram em silêncio, sentadas no chão da sala, desenhando com lápis pequenos em folhas reaproveitadas, como se o barulho pudesse chamar a desgraça de volta. Desde a noite do bilhete, ninguém mais falava alto dentro daquela casa. Tudo era no sussurro. Até o choro. Helena tentou manter alguma aparência de normalidade lavando as roupas no tanque do quintal, mas seus olhos não paravam de buscar movimentos estranhos do outro lado do muro, sombras que se estendiam rápido demais, ruídos que vinham e sumiam no mesmo instante. Ao meio-dia, a fome apertou de vez. Havia apenas um punhado de arroz e meio pacote de sal. Helena cozinhou assim mesmo, dividindo em porções quase invisíveis, empurrando o próprio prato para depois, dizendo que já tinha comido, enquanto o estômago queimava em protesto. Quando Marcos voltou, estava mais pálido do que de costume, os passos pesados, os olhos fundos de quem tinha visto algo que não queria ver. Não conseguiu nenhum trabalho naquele dia. Em todos os lugares onde antes ainda o aceitavam, agora diziam que não precisavam mais, que já tinham alguém, que era melhor ele procurar outro canto. Em 2 dos lugares, ele viu a mesma moto preta parada do outro lado da rua. Não havia mais dúvidas. Aquilo não era paranoia, era certo. À tarde, Helena decidiu levar as crianças até a casa de uma vizinha antiga, Dona Celeste, tentando buscar ajuda, um conselho, qualquer coisa que não fosse o próprio desespero ecoando dentro da cabeça, mas encontrou apenas portas se fechando antes mesmo de bater. Quando finalmente conseguiu falar com a vizinha, ouviu uma resposta baixa, trêmula, cheia do medo.
eles vieram aqui perguntar de vocês. O mundo de Helena girou. A perseguição tinha ultrapassado os limites da própria casa. Não havia mais abrigo, na volta o portão estava entreaberto, a corrente quebrada no chão. Marcos entrou primeiro, com o coração disparado, esperando o pior a cada passo. A sala estava revirada, colchões rasgados, gavetas jogadas no chão, roupas espalhadas como restos de um naufrágio. Na parede, em letras tortas e grandes, um recado feito com tinta vermelha: o tempo acabou. Helena caiu sentada no chão com as mãos na cabeça. As crianças choravam sem entender direito o significado daquilo, mas entendendo perfeitamente o terror que se espalhava no ar. Não havia mais como fingir que dava para aguentar. Naquela noite, a família saiu de casa com 2 mochilas e nada mais andando pelas ruas, vazias como sombras, sem rumo, desviando de qualquer moto que surgisse ao longe, entrando por vielas que nunca tinham passado. Antes tentando despistar algo que parecia estar em todos os lugares. Dormiram sob a marquise de uma loja fechada, abraçados uns aos outros como se o próprio corpo fosse a última proteção possível. De madrugada, Marcos acordou com passos correndo perto dali. Segurou a respiração, sentiu o coração quase explodir. Mas os passos passaram. Quando amanheceu, ele tomou a decisão mais difícil da vida: separar a família. Pediu para Helena ir com as crianças para a casa de uma prima distante, numa cidade vizinha, enquanto ele ficaria para tentar resolver aquilo de alguma forma. Qualquer forma. Helena se recusou no primeiro instante, chorou, implorou, mas Marcos sabia que aquela separação podia ser a única chance de manter os filhos vivos. Ao meio-dia, eles se despediram na rodoviária com abraços apertados, longos, silenciosos, como se cada segundo fosse roubado do futuro. Helena partiu com os filhos olhando para trás, até não ver mais o vulto de Marcos entre as pessoas. E naquele mesmo dia, enquanto a família se afastava, acreditando que estava ganhando tempo, algo completamente diferente começava a se mover nos bastidores da cidade, algo que não tinha relação direta com agiotas. Ameaças ou fuga, algo que surgia como uma peça fora do tabuleiro, silenciosa, rica, poderosa demais para ser ignorada e que muito em breve cruzaria o caminho daquela dívida de forma absolutamente imprevisível. A cidade parecia menor desde que Helena partira com as crianças, como se todas as ruas se curvassem para dentro do mesmo ponto onde Marcos havia ficado sozinho. Cercado por dívidas, medo e um silêncio pesado demais para ser apenas ausência, ele passou a dormir em lugares diferentes a cada noite, às vezes em um quarto emprestado nos fundos de uma oficina. Às vezes, sob a laje inacabada de um conhecido que mal ousava olhar nos olhos dele, sempre carregando a sensação de que o tempo estava se esgotando rápido demais. Os cobradores continuavam ligando, agora sem ameaças veladas, apenas promessas claras de destruição. Marcos não atendia mais, mas as mensagens de voz chegavam carregadas de risos frios e horários marcados para algo que ele fingia não entender, mas entendia perfeitamente. Em uma dessas madrugadas, enquanto caminhava sem rumo pela avenida quase deserta, ele notou algo diferente. Um carro preto, grande, luxuoso demais para aquelas ruas quebradas, parado sob a luz de um poste. Não havia ninguém visível dentro, mas os vidros escuros refletiam a própria imagem de Marcos, curvada, suja, cansada. O carro desapareceu na manhã seguinte e ele tentou convencer a si mesmo de que tinha sido apenas coincidência. Enquanto isso,
Na cidade vizinha, Helena tentava reconstruir algum respiro na casa apertada da prima, dividindo um quarto com as crianças, vivendo do pouco que conseguia com faxinas rápidas e favor trocado por comida. As crianças perguntavam do pai todas as noites, e ela respondia sempre com a mesma frase frágil. Logo ele vem, mesmo sem saber se aquilo era verdade. O medo não dormia. Empicitos Deias. Ela tinha a sensação de estar sendo observada mesmo ali, longe, e o coração disparava à toa, como um animal que sente o perigo antes de vê-lo. Marcos tentou negociar. Foi até um dos pontos indicados em uma mensagem. Entrou num galpão abafado, cheirando a óleo velho e ferrugem. Sentou diante de homens que não tinham pressa alguma. Ouviu propostas que não eram acordos, eram sentenças, pediram bens que ele não tinha, serviços que ele não podia fazer, promessas que ele sabia que não conseguiria cumprir. Saiu dali com mais prazo, mas também com mais peso nas costas, porque agora devia não só dinheiro, mas obediência. No dia seguinte, ao sair do galpão onde dormia, encontrou o mesmo carro preto parado do outro lado da rua. Desta vez, o vidro desceu. Um homem de terno claro, relógio caro, postura tranquila demais para aquele cenário. Apenas observou por alguns segundos e disse o nome completo de Marcos com uma naturalidade assustadora. Não fez ameaças, não pediu nada, apenas entregou um cartão sem logotipo, apenas um número de telefone e disse que sabia de toda a situação, do cada devida, de cada perseguição, de cada fuga. Em seguida, o vidro subiu, o carro partiu e Marcos ficou parado com o cartão nas mãos, como se segurasse algo vivo. Ele passou o resto do dia tentando entender quem era aquele homem e por que alguém daquele nível se importaria com um problema tão pequeno quanto a miséria dele. À noite, sem alternativa, sem saída, sem coragem de continuar fingindo que ainda tinha controle, ele ligou. A ligação foi atendida no primeiro toque. A voz do outro lado era calma, firme, sem pressa, e marcou um encontro para a manhã seguinte, em um prédio empresarial no centro da cidade. O tipo de lugar onde Marcos nunca tinha entrado, nem para pedir informação. Naquela noite, Helena sonhou que Marcos estava preso dentro de uma sala de vidro que enchia de água lentamente, enquanto ela gritava sem som do lado de fora. Acordou chorando, com o peito apertado, sentindo que algo grande estava prestes a acontecer. Algo que poderia tanto salvar quanto destruir de vez tudo o que ainda restava. Na manhã seguinte, Marcos atravessou as portas de vidro do prédio indicado sentindo-se pequeno, invisível, fora de lugar, subiu em um elevador silencioso até o último andar, onde foi recebido por uma secretária que parecia já esperar por ele. O homem do terno o aguardava de pé diante de uma janela enorme com vista para toda a cidade. Quando se virou, o olhar era sério, mas não havia crueldade ali, apenas decisão. Ele pediu que Marcos se sentasse, ouviu a história inteira, sem interromper uma única vez, sem mudar a expressão, como se já conhecesse cada detalhe. No final, fez apenas uma pergunta: "Você ainda está disposto a tudo para salvar sua família?" Marcos não respondeu com palavras, apenas baixou a cabeça e chorou pela primeira vez em muitos anos. E foi naquele instante, naquele escritório alto demais para qualquer desgraça humana parecer importante, que o destino daquela dívida começou a mudar de dono. O homem pediu apenas que Marcos respirasse fundo e se levantasse, caminhando até a janela, como se a cidade inteira estivesse aos pés daquela conversa. Então, falou com a calma de quem nunca precisou correr atrás de nada.
Todas as dívidas existiam. Todas as ameaças eram reais. Cada passo da perseguição já estava mapeado. Cada rosto envolvido naquela engrenagem suja já tinha sido identificado. E nada daquilo era novidade para ele. Marcos ouviu atordoado, sentindo o chão desaparecer sob os próprios pés, ao perceber que sua vida havia se tornado um dossiê nas mãos de um estranho. O milionário explicou que não se tratava de caridade nem de piedade, mas de uma escolha pessoal, de uma correção que ele fazia quando achava necessário, como quem conserta uma rachadura. Antes que o prédio inteiro desmorone, disse que pagaria todas as dívidas, cada centavo, cada juro, cada ameaça, mas que aquilo não seria feito com espetáculo, nem com gratidão pública, seria feito no silêncio rápido e definitivo. Marcos tentou recusar por orgulho, por vergonha, por não saber como aceitar algo tão grande vindo de lugar nenhum. Mas foi interrompido com um simples gesto de mão e a frase que mudou tudo. Você não está em posição de escolher sozinho. Sua família também está em jogo. A papelada começou a se mover no mesmo dia. Transferências foram feitas enquanto eles ainda conversavam. Telefones tocaram em lugares errados. Pessoas importantes passaram a atender ligações que nunca atenderiam. Aquilo que parecia intocável começou a se dobrar como metal aquecido. Ao cair da noite, Marcos recebeu a primeira confirmação. Uma das dívidas mais perigosas havia sido quitada integralmente. O cobrador, que costumava ligar com ameaças, agora falava com respeito forçado, quase com medo. Na manhã seguinte, outra dívida foi resolvida. Como peças caindo em sequência uma após a outra, sem falhas do outro lado. Helena sentia que algo estava mudando sem saber exatamente o que. As ligações cessaram, as mensagens pararam. O telefone ficou em silêncio pela primeira vez em meses. O medo ainda estava lá, encolhido no fundo do peito, mas não avançava mais. Marcos ligou naquela noite com a voz embargada, dizendo apenas que estava tudo sendo resolvido, que ela precisava confiar só mais um pouco. Helena chorou sem entender, com uma mistura confusa de esperança e terror. Porque naquele mundo deles, quando algo melhorava rápido demais, era sempre sinal de que algo pior vinha depois. Mas o pior não veio. No terceiro dia, um carro preto estacionou em frente ao galpão onde Marcos dormia. Desta vez, não havia mistério nem vidros fechados. O mesmo homem desceu, abriu a porta para ele e disse apenas: acabou. Marcos não entendeu de imediato. Acabou o quê? Acabou a perseguição, acabou a dívida, acabou o controle que tinham sobre você. Ele entregou documentos, comprovantes, recibos, tudo quitado, tudo encerrado, tudo morto. E então fez algo ainda mais inesperado. Colocou uma chave sobre a mesa e um endereço. Disse que aquela casa agora era deles, longe dali, longe dos caminhos sujos que haviam aprendido a decorar por necessidade. Marcos tentou perguntar o porquê, mas o homem apenas respondeu que já tinha sido como ele um dia, e ninguém o ajudou quando precisava. Antes de ir embora, pediu apenas uma coisa: que Marcos nunca usasse aquela história como espetáculo, nem como moeda, nem como propaganda. Que apenas vivesse. Marcos ficou parado com a chave na mão, sentindo o corpo inteiro tremer, como se tivesse sobrevivido a um naufrágio. No mesmo dia, Helena recebeu uma ligação pedindo que ela voltasse com as crianças. A viagem de volta foi feita em silêncio, com o coração disparado a cada quilômetro, como se o passado pudesse surgir na estrada a qualquer momento para cobrar algo que ainda estivesse pendente. Quando chegaram, não foram levados para a velha rua, nem para a antiga casa destruída,
mas para um bairro que Helena jamais tinha pisado, com ruas limpas, árvores altas e um portão branco que se abriu devagar diante deles. Marcos aguardava do outro lado. O abraço que eles deram ali não teve palavras, não teve explicação, apenas choro, alívio, incredulidade. As crianças correram pela casa sem acreditar nos próprios olhos. Quartos, camas, banheiro funcionando, geladeira cheia, tudo era real demais para quem tinha vivido tempo demais no improviso. Mas mesmo com tudo aquilo, o medo ainda não tinha ido embora completamente. Ele apenas tinha mudado de lugar, agora escondido, esperando o momento certo para acreditar que a paz poderia de fato ser permanente. Os primeiros dias na casa nova pareciam um sonho frágil demais para ser tocado sem que se quebrasse. E Helena acordava todas as madrugadas achando que ainda estava deitada no colchão fino da antiga sala, esperando ouvir uma moto arrancando na esquina ou um portão sendo arrebentado no meio da noite. Mas o que ouvia era apenas o silêncio sereno de um bairro que dormia em paz. As crianças demoraram a acreditar que aquelas camas eram realmente delas, que aquela comida na geladeira podia ser comida sem medo de acabar no dia seguinte, que aquele portão branco não precisava ser reforçado com correntes e cadeados improvisados. Marcos também não relaxava, mesmo com tudo pago, mesmo com documentos em mãos. Mesmo com a palavra final do milionário, ele ainda sentia o corpo em estado de alerta, como quem passou tempo demais vivendo sob ataque e já não sabe mais como desligar o próprio medo. Nos dias seguintes, nada aconteceu. Nenhuma ligação, nenhuma moto, nenhuma ameaça. A perseguição realmente tinha acabado. Aos poucos, Helena voltou a sorrir sem perceber. As crianças voltaram a brincar na rua. Marcos conseguiu trabalho em uma empresa de transporte indicada discretamente pelo mesmo homem que havia mudado tudo, sem favores explícitos, sem dívidas invisíveis. Apenas uma oportunidade limpa. Pela primeira vez em muito tempo, o dinheiro que entrava não precisava sair correndo por medo. A dignidade começou a se recompor aos pedaços, como um vaso colado com paciência. Meses se passaram. E a história que antes era sussurrada agora parecia distante demais para doer todos os dias. Helena às vezes encontrava por acaso pessoas do antigo bairro e percebia nos olhos delas uma mistura de incredulidade e arrependimento, mas já não sentia raiva, porque havia aprendido que a miséria revela o pior das pessoas, mas também esconde o melhor em lugares improváveis. Marcos nunca mais tentou contato com o milionário, não por ingratidão, mas por respeito ao pedido feito naquele escritório alto demais para a dor. Ele sabia que algumas mãos ajudam e desaparecem exatamente para que a vida siga sem amarras. Em uma noite comum, enquanto jantavam juntos na mesa que antes só existia em sonhos, Lucas perguntou ao pai se algum dia eles contariam aquela história para todo mundo. Marcos olhou para Helena, depois para Ana e respondeu com um sorriso cansado e verdadeiro que certas histórias não são feitas para virar barulho, mas para virar silêncio bom, aquele silêncio que significa que ninguém mais está correndo perigo. Helena segurou a mão dele por baixo da mesa, sentindo ali não apenas o calor da pele, mas a certeza de que tinham atravessado algo que deveria ter os destruído, mas acabou apenas os transformando. Do lado do fora, a noite seguia calma, sem perseguição, sem medo, sem correria, apenas o som distante de uma cidade que seguia vivendo. E em algum ponto invisível daquela mesma cidade, um homem seguia com seus negócios. Talvez sem jamais
pensar novamente naquela família que um dia cruzou o caminho da própria consciência, mas para Marcos, Helena, Lucas e Ana, aquele gesto silencioso não tinha salvado apenas suas vidas financeiras, tinha devolvido algo muito maior e mais difícil de conquistar: o direito de existir sem medo. E foi assim, sem aplausos, sem manchetes, sem promessas eternas, que a perseguição virou passado, a dívida virou memória e a dor, finalmente, encontrou descanso.